O título do meu trabalho é Excesso de Diagnósticos de Dislexia, um estudo de caso. Meu nome é Isabela Moutinho, sou doutora em Neurolinguística Discursiva pela Unicamp, deixo disponível o meu contato. A neurolinguística discursiva desenvolvida na Unicamp desde a década de 80 parte da teoria histórico-cultural para abordar conceitos como cérebro, sujeito e linguagem. Rejeitamos uma visão meramente organicista das dificuldades de aprendizagem, apontando que existem outros fatores que podem determinar se a criança aprenderá a ler e escrever com mais facilidade ou com mais dificuldade, como questões sociais, culturais, pedagógicas, políticas ou psicoafetivas. Apontamos, portanto, para um excesso de diagnósticos de patologias relacionadas à aprendizagem, especialmente a dislexia. Destacamos, portanto, o processo de patologização das dificuldades normais de aprendizagem. Para intervir no processo de aprendizagem das crianças que receberam um laudo relacionado à leitura e à escrita, fundamos o Centro de Convivência de Linguagens, onde acompanhamos longitudinalmente crianças que apresentam alguma questão na escola. Nesse trabalho, apresentarei 2 dados de escrita de uma criança que recebeu um laudo de dislexia. Adotamos uma metodologia heurística de análise de dados, no qual o investigador assume o papel de detetive que precisa desvendar as hipóteses elaboradas pela criança a respeito da representação gráfica das palavras que escreve. As crianças são acompanhadas longitudinalmente, semanalmente, e nesse acompanhamento privilegiamos práticas de leitura e escrita que envolvem dramatizar, fotografar, escrever livros, dentre outros. A criança em questão, nesse estudo, era uma criança de 10 anos, curiosa, que gostava de aprender, gostava da escola. Entretanto, nos intrigava que, mesmo assim, ela apresentava muitas questões relacionadas à leitura e à escrita. O laudo de avaliação preliminar psicológica apontou a possibilidade de dislexia, bem como a escola. Na escola, essa criança, que chamaremos de EF, não lia nem escrevia por medo do julgamento dos colegas e da professora. EF sofria um certo tipo de preconceito social na escola. Na escola, não podia falar para escrever. Vimos no acompanhamento que EF precisava ainda do recurso da fala para apoiar-se e conseguir escrever. Esse texto, produzido na escola, apresenta muitas questões relacionadas à escrita. EF não teve tempo de reler o texto, reorganizar, planejar antes da escrita, nem mesmo de corrigir o que gostaria de corrigir pela própria dinâmica escolar, que não permite esse tipo de tarefa, esse tipo de retomada do texto. Esse outro texto, produzido no mesmo período, porém em outra situação, vemos que EF apresenta poucos problemas. Algumas questões de instabilidade entre surdas e sonoras, algumas questões de representação ortográfica, mas a diferença é que aqui ele pôde planejar o texto, reler, corrigir e fazer ajustes que gostaria de fazer. Do ponto de vista da neurolinguística, as dificuldades de EF são normais, tanto com relação a dificuldades normais do processo de aquisição de escrita, quanto com relação ao contexto em que ele vivia. Problematizamos o termo troca de letras e preferimos o termo hipóteses de leitura e escrita, já que são coerentes com o sistema alfabético, e problematizamos a avaliação clínica, que considerou que EF tem dislexia. Preocupa-nos essa tendência hegemônica de interpretar as dificuldades escolares de leitura e escrita como sintoma de dislexia, o que nos faz alertar para a necessidade de que os cursos de formação de professores abordem as relações entre linguística e alfabetização, a alfabetização como um fenômeno social complexo e não uma aptidão biológica, e a compreensão do processo de patologização que marca a educação na contemporaneidade. As referências bibliográficas ficam disponíveis para verificação e eu fico disponível para contato para que possamos debater o tema em questão. Agradeço a quem assistiu a minha apresentação.